Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao Método Êxito, a Masterclass do Método Êxito. Prazer imenso ter cada um de vocês aqui. Ainda não sei quantas pessoas tem, até porque a gente tem toda uma logística aqui de acompanhamento, que é um operando câmera, outro dando os cortes para que você tenha uma experiência única aqui e consiga filtrar o máximo de pessoas que estão fazendo aí esse treinamento, tá certo? Em todo o processo, quando você tiver alguma dúvida, basta você escrever, que tem aí os moderadores que vão estar fazendo esse acompanhamento com a gente, tá certo? Então vamos lá, nesse momento, você deve estar se perguntando, quem é esse cara? Quem é o Diego? Bom, eu sou o Diego Jardim, eu sou empresário, eu tenho mais de 12 anos de experiência como gestor comercial e eu sou o criador do Método Êxito, tá certo? O Método Êxito, ele é um treinamento específico para vendedores B2B, B2C, para empresários, para todos aqueles que querem aprimorar e aperfeiçoar como ferramenta principal as vendas. Tá certo? Então nós vamos falar aqui de diversos assuntos e vamos aprofundar. E, por exemplo, o método êxito, ele tem um coração, que é o fundamento, né, de tudo, de como que gira isso em torno. Então, por exemplo, o fluxo bumerangue, por exemplo. Então eu vou fazer aqui um esboço para você entender o que é o fluxo bumerangue. Bom, fluxo bumerangue, ele é muito simples, tá? Por que eu falo que ele é o coração do método êxito? Porque ele inicia da seguinte forma. Todo vendedor, ele precisa ter um objetivo definido. Objetivo definido. Por que ter um objetivo definido? E antes de eu até aprofundar um pouco mais, eu tenho até que te contar uma história do porquê que surgiu tudo isso. Ao longo da minha jornada, eu, como vendedor, eu comecei a ter uma alta performance absurda e os meus amigos de trabalho começaram a me perguntar, começaram a me questionar, começaram a entender e falar, cara, por que esse cara tá tendo tanta performance? O que ele tá fazendo de diferente? E claro, e assim, eu, como diversos outros vendedores que acabam tendo dificuldades na sua performance em vendas, de não bater meta, dificuldade de apresentar qualquer outra coisa, eu comecei a desenvolver isso e comecei a trabalhar e tudo começa com um objetivo definido. E aí eu fui questionado várias vezes do porquê que eu estava desenvolvendo o meu trabalho dessa forma. Tudo isso porque eu desenhei um objetivo definido. E um amigo que estava quase para ser mandado embora, o cara pegou e falou, Diego, me ajuda, preciso da tua ajuda porque eu tô com uma situação bem difícil, as coisas lá em casa não estão fáceis, então eu preciso que você me dê uma luz aí, cara, porque, pô, tô vendo que você tá batendo tuas metas direto, tá chegando nos números que a empresa precisa. Falei, cara, tudo começa com um objetivo definido. Por quê? Todo vendedor, ele precisa saber para onde que ele tá indo. Então, como princípio do fluxo bumerangue, nós trabalhamos isso. A gente precisa te apresentar o que você precisa fazer e da onde você parte. E na sequência você vai desenhar metas. Por que metas? Metas você vai traçar aqui desde a meta anual, a meta mensal, a meta semanal, a meta diária. E aqui a gente eu trabalho tudo isso. Então nós fizemos esse desenho. Na sequência ele vem com planejamento. Todo vendedor precisa ter planejamento para você entender quanto você vai gastar, quanto tempo vai levar, com quem você vai fazer, tudo isso que você está planejando para chegar no teu objetivo. E na sequência, que é um dos pontos que nós vamos trabalhar hoje aqui na Masterclass, que faz parte de um dos pilares, é entender o que se vende. Todo vendedor, ele precisa entender o que está vendendo. Inclusive, eu tenho
inúmeras experiências, às vezes, de perguntar para um vendedor de um determinado produto e o cara não sabe vender. O cara não sabe explicar o que ele está falando, entendeu? Então, por exemplo, esse é o ponto que a gente difere os vendedores que realmente vendem dos tiradores de pedido. E hoje em dia, todo vendedor ele precisa ser um especialista. Com base no entendimento de entender o que se vende, a gente precisa ir para o próximo passo, que é entender os clientes. Todo vendedor ele precisa entender os clientes. E na sequência, você precisa ter organização. Inclusive, eu separei aqui, por exemplo, como parte dos 3 pilares fundamentais para qualquer vendedor se tornar uma máquina de venda. Eu separei 2 pontos aqui. Um deles é o mapeamento e o outro é atividades diárias. Que isso nós vamos falar aqui um pouquinho mais à frente, tá certo? Isso aqui depois eu vou recapitular. E o outro ponto, grifando aqui, todo vendedor precisa saber isso daqui, ó. Tempo é dinheiro. Por que tempo é dinheiro? Imagina você dentro de um elevador do 11º andar indo para o térreo e você encontra com aquele potencial executivo. E quando você encontra com esse potencial executivo, você tem uma única oportunidade para vender para esse cara. E quando eu falo tempo é dinheiro, imagina você riscando um fósforo e antes de queimar o dedo você conseguir fazer uma venda para esse potencial executivo. Então isso é uma situação que somente com essa técnica que a gente trabalha aqui, que envolve oratória, envolve persuasão, envolve gatilhos, envolve uma série de coisas, somente com isso você consegue ter essa maestria para apresentar. E por que o fluxo bumerangue? Então, uma coisa vai levando a outra. Então, quando você tem essa persuasão, você domina a arte de que tempo é dinheiro, automaticamente você volta na tua organização e quando você tem uma conclusão de organização, você volta porque você tem ali um entendimento dos teus clientes, que você volta porque você entende o teu produto. Tudo isso é concluído porque você tem um planejamento e logo na sequência é porque você desenhou uma meta e você chegou no teu objetivo definido, tá certo? Então, basicamente, o fluxo bumerangue entre uma série de situações que acontecem em cada ícone desse, que na verdade são os módulos que a gente executa, é um passo a passo, tá? É um passo a passo que você vai fazendo e quando você segue esse passo a passo de acordo com uma ordem cronológica, as tuas chances de obter sucesso, elas são absurdas e crescem assim de uma forma exponencial, assim, gigantesca, né? Então agora nós vamos falar dos 3 pilares que são fundamentais. Um deles é entender o que se vende. Bom, entender o que se vende, como eu falei anteriormente, é uma obrigação do vendedor. É o ponto que a gente difere os vendedores dos amadores. O vendedor profissional de um amador. Então, nesse ponto, é muito importante a gente poder fazer algumas analogias. Por exemplo, no longo da minha jornada e recentemente, eu estou desenvolvendo um novo projeto que é para entrar no mercado de pneus. E eu comecei a fazer uma série de pesquisas. E no meio dessas pesquisas, eu comecei a perguntar e comecei a abordar alguns vendedores que trabalham, por exemplo, com pneu, que é um mercado específico. Todo mundo que olha fala, pneu é pneu, mas na verdade cada pneu tem as suas características de qualidade, tem as suas características do que é e o que não é. Então, eu perguntei para um vendedor, falei, cara, mas vem cá, você tem 2 tipos de pneus aí que você vende, qual que é a diferença de um para o outro? Porque esse é mais caro e esse aqui é mais barato. E aí ele começou a contar e começou a explicar, né? E nessa que ele explicou, foi aí que ele se embananou e eu percebi que, por exemplo, ele deve perder muitas vendas por causa de um detalhe. Por exemplo, quando eu perguntei de um determinado tipo de pneu, eu falei, mas o que tem nesse pneu? Ele falou, cara, esse pneu ele tem
ele é mais robusto, ele tem uma borracha mais consistente, tem uma estrutura mais forte. Falei, tá, mas como que é essa malha? A malha dele é de aço, é malha de nylon? Como que é a estrutura desse pneu? Para que serve esse TWI, que é aqueles cortezinhos que tem no pneu? Para que serve tudo isso? Cara, eu não sei, eu sei que é bom. Na hora acabou a conversa. Então, isso entre outras situações, quando você entra, por exemplo, numa loja e você se interessa por no caso, você se colocando como um potencial comprador, né? Você entrou numa loja, está passeando num shopping, entrou dentro de uma loja e de repente, quando você olha um produto que você gostou, o vendedor já vem te abordando, aquele vendedor que vem com a mão para trás já para te abordar, não tem uma espontaneidade de energia, e ele te pergunta se pode te ajudar, né? A maioria dos clientes sempre respondem, né? Ah, não, só tô dando uma olhadinha, né? É o que mais acontece. Só que, na hora que isso acontece, ele despertou o interesse num determinado produto. E quando ele pergunta sobre aquele produto e o vendedor não sabe o que responder ou não conhece esse produto, com toda certeza você vai perder uma venda. Ou então tem um outro exemplo, por exemplo, vendedores ou representantes comerciais que trabalham com um leque de produtos absurdos. Por exemplo, conheci inúmeros vendedores que trabalham com mais de 10 mil itens na sua carteira. Como que ele faz para apresentar cada item? Então, um dos estudos, nós vamos fazer uma divisão aqui, e eu vou começar com a primeira, que eu vou colocar como meu. Meu quer dizer o quê? O meu produto. Então, o que você vai fazer para desenhar os benefícios do seu produto ou serviço, do que você trabalha? Inclusive, se você tem um papel e uma caneta, vai anotando aí, vai marcando tudo isso para você colocar em prática. Aproveitando que hoje é domingo, amanhã você já vai estar na ativa, vendendo e tudo mais, então você já começa a praticar isso de uma forma diferente, tá certo? Então vamos lá. O meu. Nesse quadro aqui, eu montei um T. E nesse T, o meu, aqui você vai colocar todas as características positivas do seu produto. Quais são os seus benefícios de produto, tá certo? Então você vai colocar lá, por exemplo, se é produto, quantos ml tem a mais, tudo que é de vantagem do teu produto. Você vai listar e vai colocar uma relação imensa aqui de tudo que é benefício. Por exemplo, eu vou pegar um produto aqui rapidinho, só para você ter um entendimento. Esse produto aqui é o produto da empresa Bloxelantes, e eu vou falar desse produto porque essa empresa ela é minha. Então, a Bloxelantes, ela tem esse produto para moto, que se chama Block Motos. O que é esse produto? Ele é um produto que ele é preventivo contra furo de pneu. Você aplica esse produto no pneu da moto, e se a moto tiver aquele pneu tiver uma perfuração, o produto que está dentro do pneu não deixa o pneu esvaziar. Entendeu? O cara tá andando com a moto, teve um furo, o produto veda o furo e você segue viagem com segurança, com tranquilidade e tudo mais. Então, eu vou fazer com base no meu produto, porque é o que eu conheço, é o que eu estudei aqui, né? É o que eu tenho a expertise para poder apresentar, mas você pode fazer isso com o seu produto. Eu vou usar ele só como exemplo, tá certo? Então, por exemplo, o que eu sei desse produto que é muito bom e que serve como vantagem? Ele é um produto que tem uma dosagem única de 300 ml. Deixa eu pegar outra caneta aqui, que essa caneta tá falhando. 300 ml. Beleza. Esse produto aqui ele é feito com pó de pneu. Tô colocando pó de pneu na composição porque ele é o único no mundo que é feito com pó de pneu. Então é uma grande vantagem. Ele é um produto que é sustentável. Ele é um produto que é sustentável. Ele tem a maior capacidade de vedação. Maior vedação. Vedação do furo, tá? Quando eu falo maior capacidade de vedação, é que ele tem a maior capacidade de vedação para um furo. Ele é um produto que não é inflamável.
Ele não é inflamável. Que é mais que ele tem? Ele não interfere no balanceamento. Enfim, isso aqui eu acho que é o principal, beleza. Isso aqui é do meu produto. Então, quando eu for apresentar esse produto aqui, isso aqui são os benefícios que esse produto tem e como característica. Aí o que você vai fazer? Provavelmente, todo produto e serviço, você tem um potencial concorrente. Talvez uns 2, uns 3. Nesse caso aqui eu tenho um importado, que é um concorrente, e tem um nacional. Hoje a Block ela é número 1 no Brasil em vendas, tá nas melhores motopeças hoje. Mas um dia esse produto ninguém conhecia. Por quê? Marca nova, conceito novo, produto novo. Como que você entra no mercado com uma ideia maluca de um selante feito com pó de pneu? Outro ponto, ele é um gel. Ele não é líquido. Então, por exemplo, como eu conheço esse mercado de selante, eu, obviamente, antes de colocar no mercado, eu fiz uma pesquisa dos principais concorrentes apenas, veja bem, a pesquisa com concorrentes é apenas para a gente poder conflitar e favorecer os nossos argumentos com base em benefícios, tá certo? Isso é para quando você fizer alguma abordagem ou alguém fizer alguma comparação, você sempre tem uma resposta na ponta da língua para poder explicar claramente o que é o teu produto e o porquê que o cliente deve comprar o teu produto ou o teu serviço. Então aqui, por exemplo, eu montei um posicionamento do que é meu em relação ao concorrente. Por exemplo, o concorrente ele tem 250 ml, o concorrente é feito com fibra, que é fibra de algodão. Qual que é a diferença de pó de pneu com fibra de algodão? O pó de pneu, por que ele é uma vantagem? Primeiro, porque é feito com um pneu que é descartado na natureza. Um pneu demora 600 anos para se degradar. Então, ou seja, e fora que quando ele entra na nossa fórmula, ele tem uma alta aderência por ser pneu com pneu. Então a penetração de vedação ela é muito maior, porque ele forma uma segunda pele por ser pneu com pneu. Diferente do que tem de concorrente, que você tem ali que ele é feito com fibra de algodão. Ou seja, a fibra de algodão com pneu não tem a mesma aderência. Quando você bate aquele pneu, porque as vias brasileiras são cheias de buracos, quando ele bate esse pneu, automaticamente a pressão interna empurra essa fibra e vai escapar, e esse pneu vai esvaziar, vai perder pressão, né? Esse produto também, o deles também, de competitividade, ele é um produto que também é sustentável, então, ou seja, por ser de fibra, não tem problema, então isso aqui é um conflito que vai ser meio que nulo no mercado. O meu produto tem uma capacidade de vedação maior, porque para pneu com câmara ele veda 2,5 milímetros, sem câmara 4,5 milímetros. O deles é 4 milímetros e 2 milímetros, ou seja, a gente está entregando uma capacidade de vedação maior. 2 e 4. Ele não interfere no balanceamento, por quê? Porque o meu produto é em gel, então ele forma uma micropelícula protetora, diferente dos outros que ele é líquido. E por ser líquido, imagina você coloca um líquido dentro do pneu, ele vai ficar solto. Então dependendo da velocidade que você andar, ele vai dar vibração. Então esse é um grande medo que os consumidores têm. Então, ou seja, a gente acabou ganhando mais um ponto positivo. Não interfere em balanceamento, o deles acaba interferindo e o deles é líquido, o nosso é gel, enfim. Isso daqui é um esboço do que eu tenho de apresentação no mercado, tá certo? Agora, com base nisso daqui, isso aqui é uma divisão do que eu vou fazer para poder entender o meu produto, tá certo? Mas por que eu faço isso? Porque pensa que você, como empreendedor, como vendedor, você é o advogado de defesa do seu produto e o cliente ele é o juiz. Então, ou seja, você precisa ter argumentos consistentes para defender o teu produto, do porquê aquele cliente merece ter o teu produto. Então você precisa fazer isso de uma forma clara. Só que um grande erro que acontece no mercado é o entendimento de produto. Que eu diria que quem faz isso, né, acaba sendo um aventureiro.
Imagina você chegando num lugar e colocando o teu produto de uma forma que você não conhece. E o outro ponto é que quem compra, os compradores de um modo geral, eles gostam de comprar com um especialista. Por que especialista? E eu tenho um exemplo, inclusive, do porquê fazer dessa forma. Por exemplo, eu tenho uma rede aí de alguns representantes que trabalham na minha empresa e vira e mexe, o cliente, em vez de ligar para o representante, o cliente resolve me ligar direto. Mas por que ele me liga direto? Porque ele se sente seguro pelo fato de eu ser um especialista. E ele, na cabeça do comprador, talvez ele ache que o representante não é um especialista, porque talvez ele fez alguma pergunta, talvez não, fez alguma pergunta que o cara não soube responder. Então, se você não sabe responder nada sobre o teu produto ou não tem a expertise do teu produto, há uma grande chance de você perder venda. E é um detalhe super simples, ninguém aqui está inventando a roda. É um negócio super simples, mas é uma forma de você organizar aquilo para que você tenha sucesso e que você consiga entender basicamente o que é o teu produto, é o ponto principal, tá certo? E após esse levantamento, o que eu faço? Eu desenho argumentos competitivos de quebras de objeção, tá certo? Como que isso funciona? Por exemplo, qual é o exercício? Eu vou listar pontos de quebra de objeção. Então você vai colocar num papel e uma caneta todas aquelas perguntas que os compradores ou que o teu potencial cliente faz, você precisa ter essa resposta. Então você vai marcar aquilo dali com quebras de objeção. Por exemplo, uma pergunta, voltando até para o meu produto, estou dando isso como um exemplo, tá? Tá fazendo sentido aí para vocês? Vão pensando nas perguntas. Quando a gente encerrar o tema, eu vou entrar com algumas perguntas para vocês, tá certo? Então vamos lá. Você vai marcar essas quebras de objeções, por exemplo, no meu produto, todo mundo pergunta: ele serve para pneu com câmera? Sim, ele serve para pneu com câmera. Por que ele serve? Porque ele é um produto que é em gel, ele é feito com pó de pneu, então tem toda uma argumentação. Esse produto, ele interfere num balanceamento? Não, ele não interfere no balanceamento. Por quê? Porque ele é um produto que é em gel, uma vez que você aplica ele no pneu, ele forma uma micropelícula protetora e assim por diante, tá certo? Então, ou seja, você, com certeza, como você já está no ramo e já trabalha nisso, ou se você ainda não trabalha com vendas B2B e está assistindo a Masterclass, todo produto que você pegar, você vai definir os benefícios do seu produto, você vai definir os benefícios do produto do concorrente, só para você ter um parâmetro de argumentação para entender em qual momento você consegue fisgar o teu cliente, e depois disso você vai construir textos de quebras de objeção, que são as objeções que você encontra no mercado, e você vai construindo isso de acordo com as perguntas que você tem no mercado que você atua, tá certo? Então, após esse levantamento, o que eu faço? Eu faço essa listagem, né, de benefícios e eu digo o seguinte: você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Você, vendedor, você, empresário, você precisa hoje, no mercado, do jeito que está, você precisa ser diferente na tua oratória, na tua persuasão, na forma como você conduz o teu cliente, porque tudo isso, todos os detalhes, eles fazem a diferença. Sabe por quê? Porque se você não fizer, o teu concorrente ele vai ser. Já parou para pensar nisso? Imagina, hoje num mercado competitivo do jeito que anda, se você não tem a expertise do teu produto, o que vai acontecer? Isso acontece muito no mercado. Os clientes hoje, eles só se baseiam em preço. Eles querem sempre o produto mais barato. Cabe a você apresentar o benefício do porquê, do A mais B, que ele precisa comprar esse produto, né? Então, com esse desenho de argumentação de benefícios, você consegue colocar isso de uma forma bem prática, de uma forma bem simples. Eu estou falando algo assim para ser bem direto, porque eu tenho visto muitas pessoas acabam fazendo desenhos absurdos. Cara, não tem nada disso.
É ser bem simples e objetivo, coisa que vai te ajudar, que é fácil para você manusear, para você colocar isso em prática, tá certo? E isso fez parte no meu case, fez parte no meu crescimento, e todo produto que eu pego, todo produto ou projeto que eu inicio, eu já inicio colocando esse desenho de benefícios e de quebra de objeções, tá certo? Então, fazendo isso, qual que é o meu próximo passo? Lembrando daquele fluxo bumerangue que eu coloquei aqui, quando eu tenho o desenho do meu produto, o próximo passo é entender o meu cliente. Eu preciso entender agora o mercado, onde que o meu produto se encaixa dentro de uma determinada operação, que isso aí é um outro assunto, que nós vamos pular essa etapa, porque nós vamos falar de algo que também é tão importante quanto, que é o mapeamento. Como eu faço o meu mapeamento? O mapeamento, gente, é algo que é muito, mas muito importante para a tua operação, tá certo? O que eu chamo de mapeamento? É uma ferramenta que eu utilizo e que dá muito, mas muito certo, principalmente para quem tem dificuldade para agendar reunião, tá certo? Nós trabalhamos de uma forma top-down, ou seja, do tomador de decisão para baixo. O conceito do mapeamento é fazer uma validação a nível de diretoria. Você que trabalha com vendas B2B, você que visita empresas e que faz negócios de alto nível, principalmente, se recuse a falar primeiro com quem não toma decisão. Veja bem, se recuse a falar primeiro com quem não toma decisão. Você precisa validar o teu conceito a nível de diretoria. Se você não fizer isso, as chances de você não agendar reunião, não fechar negócio, elas são gigantescas. Vou te dar um exemplo. Isso deve ter acontecido com, sei lá, com a maioria das... Acontece com a maioria das pessoas, e isso já aconteceu comigo também no passado. Muitas vezes, talvez por preguiça, ou às vezes por não conhecer, ou por achar um caminho mais fácil, as pessoas costumam mandam um e-mail naquele e-mail genérico. Por exemplo, você ligou lá na empresa. Ligou na empresa que você tem, aquela empresa que você tem desejo de vender. Quando você ligou, vai ter uma atendente que vai atender aquele telefone. Alô, empresa, enfim, não vem ao caso. Ela vai atender e vai te direcionar para algum setor. Só que geralmente o que eles fazem é, eles querem se livrar de você. Por quê? Eles não te conhecem, você não tem relacionamento com essa empresa. Então a probabilidade dele te colocar de frente com quem toma a decisão é zero. Então existe uma ferramenta, existe um processo que você vai desenvolver para quê? Para que você tenha sucesso e tenha êxito na conclusão desse negócio. Tá certo? Então, eu vou começar aqui te explicando como que funciona o mapeamento e o que você vai fazer para ter êxito na tua operação comercial, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou colocar na planilha agora. Eu preparei, gente, uma planilha que é essa que vocês já estão vendo na tela. E essa planilha aqui, ela tem 3 abas abaixo aqui, tá certo? A primeira delas é mapeamento, a segunda é atividades diárias, a terceira é clientes e a quarta é refúgio, tá certo? Eu vou explicar passo a passo de como funciona cada uma dessas abas e cada uma dessas etapas, tá certo? Então vamos lá. Sempre que você for mapear um cliente, o que você vai fazer? Existem uma tecnologia inventada pela NASA, simples e objetiva. Essa tecnologia que é inventada pela NASA, tô brincando, gente. Na verdade, eu tô falando do Google. Você vai identificar esses clientes, você vai levantar o perfil dos teus clientes por onde? Pelo Google.
Eu recomendo também que você procure esses clientes na associação patronal, que é a instituição de classe patronal. Essas associações, geralmente as empresas mais sérias, elas estão associadas ali, né? Em alguma instituição. Ou tem gente que usa a famosa amarelinha, agora é online, né? Antigamente o pessoal usava lista. Então você consegue filtrar de acordo com o cliente que você deseja para desenvolver um trabalho, tá certo? Vamos voltar aqui para a planilha. Então você vai jogar no Google. E aí você vai pesquisar. Deixa eu minimizar aqui. Você vai jogar no Google e aí você vai colocar, sei lá, distribuidoras. Vou dar um exemplo, tá? Distribuidor de motopeças. Tô falando de distribuidor de motopeças porque o exemplo do meu produto é um produto que é voltado para isso, tá? Mas você vai colocar de acordo com o teu negócio, entendeu? Você vai colocar, independente do que você faz, você vai colocar ali uma busca mais precisa e no próprio Google vai ter ali os targets de clientes que você quer desenvolver um trabalho, tá certo? Então aqui já tô vendo aqui que tem um monte aqui que já é cliente nosso. Mas tudo bem, mas vamos lá. Tem um cliente aqui que é o Paulinho Motos de Santo André. Ele é um lojista de grande porte que tem. Beleza, eu identifiquei aqui um cliente. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali. No mapeamento, eu vou colocar todos os dados do meu cliente. Então, para eu ter essa organização aqui filtrada, então eu vou colocar ali, por exemplo, o endereço do meu cliente, a sede deles, que fica nesse lugar. Esse cara já é um cliente, o Paulinho já é um cliente nosso aqui, mas serve como um exemplo. Então eu já tenho os contatos deles todos, né? Mas fica como exemplo. Então é o Paulinho Motos, é um cliente, beleza. Pô, ele tem telefone aqui? Vamos ver. Ah, tem um telefone aqui, então vamos colocar também na planilha. Vou colocar o telefone dele. Na sequência, eu já sei, nesse caso, eu já sei que o nome dele é o Paulinho, tá certo? Eu vou colocar aqui, mas supondo que eu não saiba quem é esse cliente, tá certo? Qual é o nome do tomador de decisão? Supondo que eu não sei quem ele é. Eu vou colocar aqui em atividades diárias, que aí eu vou iniciar o meu trabalho. Então eu vou copiar e relacionar isso tudo aqui. Vou colocar isso aqui na minha planilha de atividade diária. Ah, e outra coisa, essa planilha, ela tá disponível, tá? Depois você pode baixar e utilizar isso aí na tua operação, tá certo? O cargo dele, ele é um diretor. É o Paulinho. Ok, ele tá na minha atividade diária aqui. Eu vou marcar que o meu contato, sei lá, vou colocar 28/6. Beleza, é o meu primeiro contato. Tá bom. Deixa eu voltar para a tela aqui, só para te explicar esse processo. Então, como que funciona? Você tem ali a aba de mapeamento, onde você vai colocar todos os dados do teu cliente, é o primeiro passo. O segundo passo, você vai relacionar esse cliente, independente se você não tem o nome do teu potencial tomador de decisão, aquele que você vai abordar, você vai colocar ele na atividade diária. Aí é que começa o grande show. Por isso que eu sempre falo, bora dar show, deu show, vendeu, não deu show, não vai vender. Mas é aí que começa e é aí que aumentam as tuas chances de ter resultado, de agendar reunião, de fechar negócio. O que você vai fazer? É o grande pulo do gato. Você vai ligar nessa empresa, você não sabe quem é quem que está lá dentro, eles não te conhecem e você também não conhece o teu cliente. Assim, pessoalmente, né? Você vai ligar nessa empresa, só que você não vai falar de negócio, você não vai falar exatamente da empresa que você é. E é aí que você fura toda a barreira. Então, por exemplo, eu vou ligar no Paulinho e eu vou falar o seguinte. Vou ligando, vai atender alguma atendente, eu falo, olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Diego, eu falo da empresa Êxito. E eu estou fazendo uma pesquisa para descobrir quem são os principais
executivos do setor de motopeças e eu quero mandar um e-mail com um benefício para o seu diretor. Qual o nome dele? Ou seja, eles vão te passar o nome. Ou você pode contar uma outra história relacionada. Nesse momento é muito importante que você tenha criatividade e tire todo o foco da empresa que você trabalha hoje. Por quê? Porque amanhã esses caras já não lembram mais de você. Então pouco importa qual é a informação que você está falando naquele momento. O que importa é você conseguir esses dados. Então você vai ligar e falar: olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Diego, eu falo da empresa Êxito. Eu estou ligando porque eu estou fazendo uma pesquisa e um levantamento dos principais executivos e o seu executivo da empresa Paulinho Motos, ele faz todo sentido para o meu projeto. Eu quero muito, nunca fala eu gostaria, sempre fala eu quero mandar um e-mail para ele para fazer uma validação. Com quem que eu falo? Aí o que vai acontecer? Essa atendente, ela vai direcionar para a secretária desse diretor. Principalmente quando a gente lida com multinacional, né? Com certeza tem uma secretária e a secretária do diretor. Só que aí é que tá. A função da secretária não é trabalhar pro diretor. A função dela é livrar tudo da frente do diretor para deixar a agenda dele mais tranquila. E nesse caso, toda secretária, quem paga o salário dela é o diretor, é a empresa, mas ela trabalha para você. Pô, Diego, mas como assim? Por que ela trabalha para você? Ela trabalha para você porque a partir do momento que você começa a envolver essa secretária, ela vai fazer tudo que você deseja. Lembrando que a tua missão é apenas conseguir uma validação a nível de diretoria. Tá fazendo sentido aí para vocês? Vai dando joinha, qualquer coisa o pessoal vai interrompendo aqui e vai passando algum feedback, tá certo? Mas vamos lá. Então a ideia é fazer com que essa secretária trabalhe para você. Quando você liga e faz esse entendimento, ela vai te direcionar para a secretária vai te atender, aí você entra no assunto. Aí você fala: tudo bem, quem tá falando é o Diego, eu falo da empresa Êxito, eu tô entrando em contato porque eu preciso fazer uma validação com o diretor, que aí você provavelmente já vai saber ou não. Como que é o nome dele? Pergunta, que não tem problema, ela vai te falar. É o fulano, é o Paulinho no caso. Aí ela vai te passar. Quero fazer uma validação e quero enviar um e-mail e conversar isso a nível de diretoria. Para qual e-mail eu posso enviar? Ela vai falar: manda no meu e-mail. Ou seja, ela vai pedir para você mandar no e-mail dela, ou ela vai pedir para você mandar no e-mail direto dele. Se ela fizer isso, de mandar direto no e-mail dele, você sempre pega o e-mail dela. Por quê? É muito importante você trabalhar em conjunto com essa secretária para você ter uma validação. Porque às vezes você liga na empresa e o presidente, o CEO, o tomador de decisão, ele não vai te atender de cara, principalmente se ele não te conhece. Mas se tem a secretária, ela vai te direcionando. E uma vez que você desenvolve um relacionamento com essa secretária, ela vai abrir o jogo contigo, ela vai te contar tudo, ela vai te direcionar, ela vira uma amiga pessoal sua, entendeu? E tudo começa a acontecer como um passe de mágica ali dentro. Só que lembrando que inicialmente ninguém te conhece. Então você faz todo esse processo. Recapitulando, para ficar mais claro para vocês, fez um mapeamento, ligou na empresa, contou uma história só para ser direcionado para a diretoria, chegou na secretária, aí você abre o jogo para fazer uma validação e aí você vai ter o e-mail do diretor e da secretária, ou só da secretária ou só do diretor. O ideal é você ter dos dois. Mas se tiver pelo menos o da secretária inicialmente, bingo, porque o que você vai fazer como próximo passo? Você vai mandar um e-mail para esse diretor com cópia para a secretária e aí é que tá o e-mail. Tem gente que manda um e-mail que é uma bíblia. Pensa que na dinâmica do universo digital ninguém lê. Ninguém lê. As pessoas não param para ver. Tudo muito corrido. Então o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail curto, simples, direto e objetivo. E extremamente persuasivo. Tá certo? Então o que você vai fazer? Colher o e-mail, vai redigir teu e-mail. Vou te dar uma dica agora. Vai anotando aí, hein?
Vai anotando que essa dica aqui é pancada, é de atirador de snipe. O que você vai fazer? Você vai marcar ali, prezado fulano de tal, eu sou o Diego, trabalho na empresa XPTO, estou entrando em contato porque, aí você precisa incluir o motivo do porquê você está entrando em contato. Se você tem um produto ou um serviço, você vai colocar, estou entrando em contato, sei lá, porque o meu produto vai reduzir 20% da tua... 20% do teu diesel, vai reduzir 10% dos seus custos de pneu, enfim. Você vai colocar ali o motivo pelo qual você tem uma redução. Ou, estou entrando em contato porque eu tenho como fazer a sua empresa economizar X%. Ou, estou entrando em contato porque quero te apresentar como a sua empresa pode ganhar mais dinheiro trabalhando com tal coisa. Enfim, aí na sequência, na próxima linha, que são 5 linhas, aí na próxima linha você vai colocar assim, quero agendar uma reunião a nível de diretoria para conduzir o assunto. Atenciosamente, Diego. Você faz esse escopo de e-mail curtinho, simples, direto e objetivo. Você não precisa nem colocar muita apresentação, não precisa colocar nada. Simples, direto e objetivo. E dispara. Mais um erro que acontece dos vendedores. O cara manda o e-mail e esquece. Não cobra, não questiona, não pergunta. Ou é um vendedor passivo. Fica esperando ter um retorno da empresa. E essa empresa tá 500 e-mails, 500 vendedores ligando todo dia querendo fazer negócio. Então se você não fizer contato, o que vai acontecer? Você se ferrou. Você vai perder e vai ter que recomeçar tudo do zero. Fazer todo o processo de novo. Então, mandou o e-mail, pega o telefone, que inclusive o telefone é teu melhor amigo, pega o telefone e liga. Quando você ligar fazendo essa cobrança, você liga perguntando se ela recebeu o e-mail. Supondo que a secretária dela é uma Silvana. Ô Silvana, tudo bem? Como é que você tá? Ô, tudo bem, Diego. Você recebeu meu e-mail? Ah, eu recebi. Eu vou passar aqui pro Paulinho e na sequência eu te retorno. Tudo bem, amanhã eu volto a falar contigo, combinado? Combinado, desligou o telefone, esse e-mail foi enviado. Só que no meio desse processo de cobrança, quando você liga para cobrar, tem que ser imediato. Mandou e-mail, liga cobrando se recebeu. Se recebeu, aí você volta para a tua planilha, que além do mapeamento se chama atividade diária. Volta para a planilha aqui para mim, por favor. Então vamos lá. Lembrando que eu tenho o mapeamento dessa empresa, eu já sei o nome do diretor, eu sei o nome da secretária, que é Silvana. Ok. E eu tenho o e-mail dos dois, né? Paulinho, @ Ok. E aqui eu vou só dar um Ctrl+V, Ctrl+C para a gente ser mais dinâmico, mas tem o e-mail dos dois. Beleza. Tem o e-mail dos dois clientes, e aí você vai fazendo do próximo. Aí eu vou colocar um outro aqui, sei lá, LM. Vou colocar outro aqui, motociclo. E aí você vai relacionando, vai colocando o endereço, vai colocando o telefone, todos os dados aqui em mapeamento. Na tua atividade diária, que isso daqui é onde é o teu melhor amigo no dia a dia, e você, principalmente se você não tem um CRM, se você não trabalha com CRM, é muito importante que você trabalhe com uma planilha, entendeu? Para você fazer o acompanhamento, porque chega uma hora, você tá com 500 clientes e você acaba se perdendo. Então você vai colocar lá, meu primeiro contato foi no dia 28/6, naturalmente o meu último contato também foi no dia 28/6, e o meu próximo contato está agendado para o dia 29/6. Beleza. Aí no status que vem marcando aqui, isso daqui é uma das partes mais importantes, tá? Por quê? Aqui você vai marcar até o nome do cachorro, se você descobrir numa conversa informal, entendeu? Você vai marcar
Falar sobre, de repente, detalhes pessoais. É algo que vai te ajudar a trazer um relacionamento, esses dados pessoais. Então, pega o nome do cachorrinho, se souber o nome dos filhos deles, tudo que faça com que você lembre ainda mais do teu cliente, para que esse cliente ele tenha não é só uma relação de compra e venda, mas sim uma experiência única em fazer negócio contigo. Então você precisa trazer isso no dia a dia, essa experiência, esse relacionamento. E como que você faz isso? Com a tua planilha, porque aí você vai preenchendo ali no status. Como que você vai preencher isso? Eu vou fazer agora aqui para você analisar. Por exemplo, liguei na empresa e falei com a Silvana e a Silvana direcionou para o Paulinho para validar o meu produto. Beleza. Tá ali, tá registrado. Isso está registrado. Aí você vai para a próxima e vai fazendo o mesmo procedimento. Beleza. Chegou no dia 29, o que você vai fazer? Volta para a tela. Chegou dia 29. Supondo que esses outros clientes que estão aqui, que eu marquei lá, que é a LM, a motociclo e etc, tem lá o seu mapeamento também, cada um começou tudo no mesmo dia. Beleza, tá tudo no mesmo dia. Aí, chegou no dia de retorno desses outros aqui, no dia 29, ou seja, amanhã, o que você vai fazer? Você vai ligar lá, nessa empresa. 29/6, só tô corrigindo aqui pra gente poder deixar o mais explicado possível, tá, gente? Dia 29/6, quando eu abri a minha planilha, eu liguei aqui, eu falei, bom, esse aqui é o dia do meu retorno. O que eu combinei com ela? Eu vou olhar no meu status. Bom, eu liguei na empresa, falei com a Silvana direcionou pro Paulinho, vai validar o meu produto. Bom, se na minha data tá marcado pro dia 29, o que eu vou fazer? Eu vou ligar nessa empresa. Esse outro tá com o mesmo status. Supondo que tá com o mesmo status, tá? Mesmo esquema. Você falou com a secretária, mandou e-mail, validou e tá tudo certo. Beleza. Isso aqui, ó, só para você entender, eu tô criando um cenário que isso pode ser replicado no teu negócio, tá? Imagina você no teu negócio com esse procedimento. Lembrando que se ficar alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar, pode ir perguntando, eu vou pausando pra gente ir falando pontualmente. E depois, mais pra frente, se de repente você não se sentir à vontade em perguntar durante a live, também não tem problema. A gente tem as nossas páginas, você pode entrar em contato direto comigo que eu vou te responder numa boa, vou te ajudar numa boa, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então no dia 29 você entrou em contato com esse cliente. Quando você for ligar para essa secretária, você liga com a sensação de que você é o melhor amigo dessa mulher. Então você vai ligar num tom mais ou menos assim: Ô Silvana, tudo bem? Como é que você tá? Ou seja, sorriso na tua voz, alegria, coloca pra cima, sabe? Coloca pra cima a tua energia, isso tudo vai mudar. Se às vezes ela tá num dia, ela tá estressada, ela tá irritada, e quando ela ouve a tua voz, chamando sempre pelo nome, que é o som mais doce que uma pessoa pode ouvir, é o nome. Então chama ela pelo nome. Ô Silvana, tudo bem? Como é que você tá? Tô te ligando porque a gente combinou de fazer aquela validação referente ao e-mail que eu enviei. Você sabe se o Paulinho já viu o e-mail? Ah, Diego, eu não sei ainda, deixa eu confirmar aqui. Aí ela vai lá e vai conversar. Aí ela vai voltar. Olha, Diego, ele viu o e-mail, ele achou interessante. Ele falou pra você conversar com, sei lá, com o Rodrigo. Ah, não, tá bom. O Rodrigo é a nível de diretoria para conduzir o assunto? Sim, o Rodrigo é quem cuida desses assuntos aqui na nossa empresa. Ah, então tá bom, Silvano. Então vamos fazer o seguinte: encaminha esse e-mail para o Rodrigo e me coloque em cópia, por favor. Aí que ela vai fazer? Ela vai mandar para o Rodrigo. Ou então ela vai falar: não, faz melhor, pega o telefone dele e liga direto.
Fala que a gente já liberou aqui, já foi feito, já foi falado com a gente. Não tem problema. O que você vai fazer nesse caso? Opção 1, ela vai mandar esse e-mail direto com você em cópia. Se ela fizer isso, o que você vai fazer? Você vai responder em cima com cópia para todos e vai colocar: prezada Silvana, muito obrigado pela recomendação. Muito obrigado pela recomendação. Eu vou conduzir o assunto agora com o Rodrigo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Conforme validado pelo Paulinho, que é o presidente, o CEO, enfim, o cargo máximo daquela empresa, conforme validado pelo Paulinho, quero agendar uma reunião contigo para te apresentar os benefícios que eu estou propondo, ou os benefícios que eu tenho para sua empresa, enfim, você coloca da melhor forma, atenciosamente. Encaminhou e mandou isso daí, e aí você espera uma horinha, mais ou menos, depois desse e-mail. Se não tiver retorno, que geralmente esses caras imediatamente eles já te retornam, ou eles vão te ligar, ou eles vão responder um e-mail. Se eles não fizerem, se isso não acontecer, porque às vezes o dia do cara tá lotado, você vai ligar. Aí você liga direto, pega o telefone do setor que foi recomendado, da pessoa que foi recomendada, e você liga direto. Se caso não teve esse encaminhamento de e-mail, você pega os dados e aí você vai fazer o seguinte: você vai ligar nessa empresa, ligar lá e vai mandar chamar o Rodrigo. Quando o Rodrigo atender, alô? Ô Rodrigo, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Diego, da empresa Êxito. Tô te ligando pelo seguinte: eu acabei de fazer uma validação com a diretoria, com o Paulinho. Ele achou que é super válido. Então eu tomei a liberdade para te ligar e para conversar contigo, da gente agendar uma reunião para validar esse conceito, porque ele disse que é você quem vai conduzir. Vamos agendar para o dia 30? Ou seja, quando ele tem uma validação já feita desse diretor, a probabilidade de você concluir, a probabilidade de você agendar essa reunião é absurda. E ele vai agendar com toda a certeza. Ele só não vai agendar se aquilo que você está propondo não faz sentido nenhum para aquela empresa. Mas aí também, se não faz sentido, talvez você não passe nem da diretoria, tá certo? Ele vai agendar. Aí o que você vai fazer? Volta para a planilha. Aí você já sabe quem são as pessoas. Por exemplo, aqui é o Paulinho, que é o diretor, na aba de atividade diária, tá? Que é isso que você mais vai usar no dia a dia. Então vamos lá. A Silvana é a secretária e o Rodrigo é compras. Silvana é secretária. Beleza, eu tenho ali os dados, eu já tenho o telefone direto do Rodrigo, eu consegui pegar o telefone direto da secretária, então eu estou bem engajado ali dentro daquela empresa. O meu contato de reunião foi solicitado com o Rodrigo. O Rodrigo, pela recomendação do Paulinho, que é o diretor, ele com certeza ele resolveu agendar essa reunião. Então você vai colocar aqui, sem apagar nada, você vai colocar: liguei e falei com o Rodrigo e agendei uma reunião para o dia 30/6. Aí onde está aqui 28, que foi o último contato, você vai colocar 29. 29/6. E aqui você vai colocar 30/6. A importância dessa planilha atualizada com o último contato e o próximo contato é muito importante pelo seguinte: se você não atualiza a tua planilha, vai chegar uma hora que você tem um fluxo tão grande, mas tão grande de cliente, você não sabe quando que você começou uma conversa, quanto tempo você está conversando, você não atualizou um status, você não sabe o nome de ninguém, você não sabe se mandou e-mail, se não mandou, o que ficou combinado, você se perde. E quando você se perde e não tem essa organização, naturalmente você deixa de fechar negócios. Então, para você ser mais assertivo, volto a dizer, para ser um atirador de elite em vendas, você precisa ter esse processo de gestão que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Voltando aqui para a planilha,
Beleza, deixei registrado, minha reunião está agendada. Ou seja, se a minha reunião já está agendada, basta eu seguir um processo de um passo a passo para fechar a venda, que aí eu vou apresentar meu produto, eu vou negociar, eu vou entrar nos finalmente com um fechamento e tudo mais, tem processo com relacionamento, inúmeras técnicas que inclusive a gente fala em todo o processo do método êxito, mas é um outro passo. Beleza, você conseguiu e chegou a fazer a primeira venda, que é o agendamento da reunião. Mas eu encontrei um outro cliente aqui no mesmo dia, que eu tinha que ligar no dia 29, e que eu mandei um e-mail. E aí essa empresa é mais complicada, é muito mais difícil de você desenvolver um trabalho. Inclusive já aconteceu comigo, de eu mandar um e-mail, os caras direto mandar para o marketing. Por exemplo, no passado eu trabalhei com uma empresa de captação de recursos para projetos de automobilismo. Ou seja, o que eu fazia? Todas as principais empresas, as indústrias, as multinacionais brasileiras que queriam exportar, eu levava essas empresas para um ambiente do automobilismo e ela convidava os potenciais clientes dos países da onde elas gostariam de exportar. E ali a gente fazia uma ação de relacionamento, que ela entrava no box, fazia todo um processo como se fala? Fazia todo um processo de negociação interna, tendo acesso à área de telemetria, tendo acesso aos box, fazia parte do mesmo time. E ali gerava negócio. Então a minha função era fazer esse meio de campo, que era em parceria com a Apex, que é a agência de exportação, e ligado a instituições de classe patronal, né? Só que, quando eu mandava aquele e-mail curtinho inicial, às vezes o cara batia o olho e fala, a secretária, ela tem secretária que quer tomar a decisão pelo diretor. E isso você não pode aceitar, não deve aceitar. O que elas faziam? Elas pegavam aquele e-mail e mandavam para o marketing. Falavam, peraí, o que o marketing tem a ver com a minha negociação? Não tem nada a ver. O negócio é extremamente comercial. Não tem nada a ver com o marketing. Aí mandava para o marketing. Quando eu mandava para o marketing, eu recebia uma resposta do marketing. Prezado Diego, no momento não temos interesse por causa de não sei o que, uma resposta totalmente genérica. Ou quando você manda um e-mail para uma empresa no qual você não tem um mapeamento, por exemplo, sei lá, êxito@êxito.com.br, totalmente genérico, você não vai ter resposta. E-mail genérico, tem que ser nominal, tem que ser direto, entendeu? Então o que acontece? Quando eles mandavam para o marketing me respondia e aí eu respondia em cima com cópia para o diretor. Prezado fulano de tal, obrigado pelo retorno, mas acredito que meu e-mail não ficou claro para a sua empresa. O meu assunto não se trata de falar com o marketing, e sim com o principal executivo tomador de decisão. Respondia só para não ficar em branco, pegava o meu telefone e ligava de novo. Ô fulano, tudo bem? Aqui é o Diego, com extrema simpatia, jogo de cintura, para que você consiga entrar dentro dessa empresa, porque você só precisa de uma validação. Aí voltava. Aí tudo bem. Fazia essa apresentação, e no meio dessa apresentação, o diretor não via valor naquilo, por algum motivo, uma empresa babaca, ele não via valor nisso. Então o que acontece? Ele já respondia em cima falando que não tinha interesse. Porque às vezes tem cara que não está aberto para negociação. E você, como vendedor, não pode ficar perdendo tempo com um cara que não quer fazer negócio, que não tem visão, que não quer abrir as portas nem para ouvir o que você tem para dizer. Porque às vezes você tem um negócio tão bom que pode ser bom para todos os outros 10. Então não adianta também você ficar às vezes dando murro em ponta de faca e perdendo tempo. Porque uma hora esse cara vem, uma hora ele se rende. Principalmente se teu serviço for muito bom, se teu produto for muito bom, uma hora esse cliente ele vai bater na tua porta, entendeu? Então você não precisa nem se desesperar. Só que acontece às vezes do cara não topar e responder direto, mas se ele direcionar a gente faz todo esse processo. Só que voltando para a planilha, o que acontece? Eu liguei e esse cliente, ele não quer fazer negócio comigo. Então eu vou registrar isso aqui no meu status. Falei com o Zé, falei com o Zé e ele disse que
não tem interesse no momento. Ah, ele inventou lá a conversinha de que tá com crise, com alguma coisa, e falou que não tem interesse. Beleza. Então esse cliente na minha atividade diária, que tá aqui para eu conversar no dia 29, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cliente dessa aba de atividade diária e vou passar ele para cá, refugo. Por que refugo? Porque o refugo é uma aba que eu utilizo. O refugo, ele é uma aba que eu utilizo para deixar todos aqueles clientes, aqueles carninha de pescoço que não quer fechar nada, você tira ele da tua frente, joga ele no refugo e uma vez, sei lá, a cada 6 meses eu faço um comunicado, eu retomo. A cada 6 meses eu tiro todos que estão na minha aba de refugo e jogo para atividade diária e refaço um contato novamente, como se nada tivesse acontecido, iniciando um novo processo. Por quê? Na maioria das vezes eles esqueceram. Como eu já estou muito tempo no mercado, tem cliente que os caras já sabem quem é quem, né? Então, no momento já virou até uma piada, entendeu? Mas aí os caras já começam, você começa a ter relacionamento, ele vê que teu trabalho é sério. Ah, vem cá, passa aí para tomar um café. E aí as portas se abrem, aí você começa a ter oportunidade. Então eu tiro muita gente do refugo pelo cansaço, tiro muita gente do refugo pela expertise de constância, você precisa ser constante nesse processo, porque não adianta você iniciar um trabalho e parar. Então eu jogo lá no refugo e deixo ele abandonado e cada 6 meses eu volto a falar com esse cliente, tá certo? Porque aí ele não fica enchendo o saco também e não faz você perder o seu tempo, até porque o tempo, ele é dinheiro. Beleza, tá no refugo. Volto para minha atividade diária, vou tocando minhas atividades. Esse cliente que está aqui, ele já não vai mais ficar aqui, ele será excluído. Então, eu vou tirar ele da minha aba. Não faz mais parte das minhas atividades diárias. E eu vou tocando o meu negócio. Chegou o dia 30 e eu fui fazer reunião com o meu cliente, Paulinho. Ok, foi validado pelo presidente, foi recomendado para o comprador, tá tudo perfeito. Cheguei na minha reunião, recomendo que chegue sempre 15 minutos antes para você respirar, faz um exercício, aproveita esse tempo ocioso e manda um e-mail, responde mensagem de clientes, vai fazendo esse contato para quando você sair dessa reunião você já cobra aquele envio de e-mail. Inclusive, uma dica aqui no meio que me veio agora em mente, que eu lembrei, toda vez que você mandar uma proposta, não manda uma proposta e deixa o cliente avaliar, manda uma proposta e liga e acompanha item por item dessa proposta. Por quê? Porque existe uma grande chance do cliente interpretar essa proposta do jeito que ele quiser e não do jeito que é, tá certo? E mesma coisa com o e-mail. Sempre que mandar um e-mail, liga cobrando. Fui, fiz a minha reunião, fechou o negócio. Próximo passo, volto para a planilha. Fechei negócio, virou cliente. Tô feliz da vida que meu cliente fechou. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cliente da minha aba de atividades diárias e vou passar aqui para clientes. Virou cliente. Ótimo. Agora eu vou conduzindo. E aí a cada 15 dias eu vou fazendo um comunicado, não para vender. Eu vou fazer um comunicado e não é para vender. Esse comunicado, ele serve para eu manter o meu relacionamento. Então a cada 15 dias você manda alguma novidade, você manda alguma coisa, liga para saber como que tá, liga para saber o que está acontecendo e tudo mais, mas nunca para vender. Inclusive, mídia digital, por exemplo, o WhatsApp, as ferramentas digitais, eu até recomendo que você evite vender, mas sim gera valor, faz relacionamento, entendeu? Principalmente no mercado B2B, é muito importante que você utilize a tua base de clientes, não para ligar, e aí, tá precisando de alguma coisa? Né? O cara já sabe que você tá ligando para tirar pedido. Então, tira um pouco o foco de tudo isso e liga para fazer um relacionamento, né? Liga para alguma arte, alguma novidade daquele teu produto, alguma coisa que a tua empresa
trouxe, algum lançamento, faz comunicados e vai se relacionando, entendeu? Se puder visitar para como quem não quer nada para tomar um café, para bater um papo, sem pensar no foco em vendas, é muito importante, tá certo? Então voltando aqui para a planilha, então nós temos aqui as 4 abas. Temos as 4 abas, que é o mapeamento, só para recapitular, tá certo? No mapeamento, você vai colocar o log geral dos teus clientes. Todos os dados, o nome do cliente, o endereço, o telefone, o nome do executivo, o cargo, e-mail, tudo que você encontrar ligando, fazendo aquele processo, aquela ferramenta, você faz. Depois, você vem em atividade diária, que é o que você vai utilizar no dia a dia. Isso que você vai utilizar no dia a dia, essa é a tua principal arma, tá? É a tua principal ferramenta. Lembrando de você nunca esquecer de colocar quando você iniciou o contato, quando foi o último contato, quando é o próximo contato e registrar sempre, 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 sempre o status. Quando você vendeu para esse cliente, ele sai da aba de atividades diárias e ele vira um cliente. Você vai registrar ele e colocar ele na aba de clientes. Para quê? Para que a cada 15 dias, por exemplo, vou colocar aqui dia 15/7. Sempre você vai dar uma olhadinha na tua aba de cliente para saber quem precisa ter um contato, ter um comunicado, e aí você vai falar com esse cliente. E no refugo, você vai jogar sempre todos aqueles clientes que é aquela carninha de pescoço, aquele cara que só enche o saco, não compra nada. Aí você joga lá no refugo e uma vez, sei lá, a cada 6 meses, você reata a tua galera de refugo e você vai incluir ali na tua planilha, tá certo? Então, nós temos esses 4: mapeamento, atividade diária, cliente e refugo. Aqui, ela serve como a nossa planilha de atividade diária, que faz parte do conceito de organização e de mapeamento. Então, nós vamos falar aqui de novo, só para poder recapitular tudo que nós falamos aqui, tá? Como um processo de vendas, todo processo de venda ele tem um passo a passo, então eu vou recapitular agora, que é o seguinte, voltando aqui. Objetivo definido, então você precisa entender que ter um objetivo definido é fundamental para você conquistar tudo aquilo que você quer. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu e mais 2 amigos, nós fomos no supermercado e a gente estava morrendo de fome. E quando a gente entrou no supermercado, a gente não sabia o que comprar. Então a gente ficou no mercado igual uma barata tonta. A gente estava com fome, mas a gente não sabia o que queria. E quando a gente não sabe o que quer, o que acontece? A gente perde tempo, a gente muitas vezes gasta dinheiro errado, porque a gente saiu comprando um monte de besteira que não era o que de fato deveríamos ter comprado. E quando a gente chegou em casa, a gente percebeu que, caramba, a gente trabalha com um objetivo definido e nós não estávamos com um objetivo definido. Então, percebe? Naturalmente, não só no processo de venda, mas você acaba se doutrinando a fazer as coisas certas e sempre ter um objetivo definido. Um outro ponto que nós falamos é de metas. Como que você desenha as tuas metas? Como que você faz, por exemplo, para traçar a tua meta anual, a tua meta semestral, a tua meta mensal, semanal, diária? Como que você faz isso? Então, no fluxo bumerangue, você precisa desenhar as tuas metas e, na sequência, você precisa fazer um planejamento. E por que fazer um planejamento? Porque você precisa entender quanto que você gasta, com quem vai estar nesse projeto, o que você vai precisar estudar, qual curso ou formação você precisa ter para desenvolver aquilo que você está planejando com base no teu objetivo definido, e quais os dias, quando que você termina aquilo, tem que estar tudo planejado no papel, vai registrando isso, né?
O outro ponto que a gente falou aqui, que é muito simples, que é a base de quem vende, que é entender. Entender o que se vende. Porque, recapitulando, você é o advogado de defesa do seu produto e o cliente é o juiz. Se você não defender o seu produto com argumentos consistentes para o juiz bater o martelo com a venda, você não vai fazer negócio. Tudo por causa de entendimento do teu produto. Então você precisa entender o que se vende, tá certo? E nós já falamos aqui como que você faz para poder entender. Lembrando, só para recapitular, para refrescar na memória de vocês. Vai listar os teus benefícios, que aí você vai fazer. Vou fazer aqui pequenininho, só para... Vou dar uma pausa aqui no fluxo bumerangue, só porque nós falamos isso e faz parte de um dos 3 pilares. Você fez o T, aqui é o meu, e aí você vai listar todos os benefícios do teu produto, todos os argumentos competitivos do teu produto, vai colocar ali tudo aquilo que enriquece o teu argumento, tá? É o que sustenta a tua argumentação. Você vai colocar na sequência o concorrente, e aí você vai listar os principais concorrentes e vai listar lá quais os benefícios desses caras para você conflitar, para saber em quais pontos você ganha, em quais pontos você é competitivo e assim por diante. Na sequência, você vai colocar as quebras de objeções. Essas quebras de objeções, o que você vai fazer? Você vai listar tudo que você já escutou no mercado relacionado ao teu produto como quebra de objeção. Você vai marcar e vai trabalhando isso. Por quê? Porque quando acontecer numa reunião ou numa abordagem, você já está tranquilo. Você sabe do que se trata, entendeu? Próximo ponto aqui no fluxo bumerangue, você precisa entender o seu cliente. Qual que é a importância de entender o seu cliente? Por exemplo, tem gente que faz abordagem, compra lead, por exemplo, sai mandando e-mail sem saber para onde está caindo. Só que o cara não sabe se o produto que ele está vendendo faz sentido para aquela empresa. Tem que fazer sentido numa questão de logística, numa questão de operação, numa questão de estratégia, numa questão... Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não tem por que você abordar que eu tenho vontade de vender, sei lá, para a NASA. Pô, mas tá bom, mas teu produto faz sentido? Se fizer, ótimo. Mas se não faz sentido, não tem porquê. Então você precisa entender, estudar, filtrar, entendeu? Na sequência entramos em organização. E no processo de organização, é basicamente um dos pontos do que nós falamos, é aquela planilha junto com o mapeamento, a importância do mapeamento. Vamos recapitular os dois rapidamente. Mapeamento. Primeiro de tudo, você vai buscar as empresas, buscou as empresas que você quer atacar, você já sabe, que aí vem uma escala antes, né? Não entender o que se vende, você já tem essa relação. Quando você começa o processo de mapeamento, nível top-down, vai sempre de cima para baixo. Quando for fazer o primeiro contato, liga na empresa, falando com o tomador de decisão, com quem bate o martelo. Como é que você vai fazer isso? Quando você ligou, vai atender aquela atendente, alô, tudo bem? Aqui é da empresa XPTO, nananã. Vai com aquela voz bem irritante, que a gente já sabe. E aí você vai fazer esse contato, e quando você fizer esse contato, você vai criar uma situação fora do que você trabalha, fora da sua empresa. Como você faz isso? Cria uma história na tua cabeça, persuasiva para você chegar onde você quer, que é apenas fazer uma validação. Esquece que depois eles vão esquecer. Lembra que eles sempre vão esquecer de você depois. E aí depois você começa um assunto do zero. Como que você faz isso? Ligou na empresa. Olá, tudo bem? Eu sou o Diego, do Êxito. Eu tô ligando porque eu tô fazendo uma pesquisa com os principais executivos, sei lá, de São Paulo, de Minas, seja lá de onde for, com os principais executivos de São Paulo, e eu quero muito encaminhar um e-mail para o seu diretor para fazer uma validação. Só isso. Isso vai aguçar, vai sentir, pô, com os principais estão ligando pra gente, pô, isso aqui é coisa boa, isso é importante. Aí, fala com a Silvana, que é a secretária.
Tá bom, direcionou para Silvana. Chegou na Silvana, a história já muda. Porque a atendente, dificilmente ela brifa a secretária, ela só transfere. É automático, é um botão que ela aperta. Quando chegou lá, aí você começa a tua história. Transferiu, aí você volta. Olá, tudo bem? Eu sou o Diego, do Método Êxito. Estou entrando em contato porque eu tenho um produto aqui, que faz um produto ou um serviço, que faz total sentido para sua empresa. Eu sei que provavelmente não é o principal, não é o diretor. Como que é o nome dele mesmo? Provavelmente você já viu isso na internet. Se você não encontrou, não custa nada perguntar. Ela vai falar, é o Antônio. Eu preciso da validação do Antônio. Porque é muito importante para a gente levar esse projeto adiante com a empresa de vocês. E aí você conta a tua história, conta com a tua verdade mesmo, com esse gatilho. O que vai acontecer? Ela vai passar ou o e-mail dele para você mandar direto, e aí você pega o dela também. É muito importante ter o e-mail da secretária para mandar para ele com cópia para a secretária. Diretor Antônio, secretária Silvana, manda em cópia. Fez isso, você vai disparar o e-mail. Mandou o e-mail, liga cobrando. Ligou cobrando, aí você segue o processo da planilha, que é fazer todo o acompanhamento. Fez a validação, ele vai direcionar para alguém a nível de diretoria. Direcionou a nível de diretoria, você conduz o assunto, tá certo? Então, organização, que aí você utiliza ali na planilha. Então tem esses dois pilares, tem mais outras coisas que entram aqui, que é como você otimiza toda a tua atividade diária. Deixa eu pegar outra caneta aqui. E aqui é tempo. Tempo é dinheiro. Quando eu falo tempo é dinheiro, o que eu estou querendo dizer com isso? Você que é vendedor, provavelmente você já teve aquela oportunidade única para você conversar com aquela pessoa que toma a decisão. E você não sabe o que fazer. O que acontece nesse momento? Se você tem a técnica do tempo é dinheiro, é uma técnica que vai fazer você fazer uma venda de impacto em apenas 1 minuto ou menos. Pensa você riscando um fósforo e você fazer uma venda antes de queimar o dedo e apagar esse fósforo. Basicamente é isso. Então, fora tudo isso, você tem um processo de oratória, você tem um processo de persuasão, você tem um processo de dicção, que são alguns exercícios para você de posicionamento, de postura. Tudo isso faz você economizar tempo, até porque tempo é dinheiro. Tá certo? Então eu vou abrir agora para perguntas, para a gente poder discutir um pouco sobre essas coisas, né, que nós falamos. Tem alguma pergunta aí, moderador? Tem uma pergunta aqui, Diego, da Cássia. Ela pergunta se o método êxito serve para venda de qualquer produto. Venda de roupas, calçados, móveis. Perfeito. Obrigado, Cássia. Ótima pergunta, tá? Sim, ele serve exatamente para qualquer negócio, para qualquer produto, desde que você siga um passo a passo. Por exemplo, o fluxo bumerangue, ele explica muito bem isso. Então, por exemplo, independente do produto, independente do serviço, você vai seguir esse processo de passo a passo. Então, por exemplo, você tem um objetivo definido. Você tem um objetivo com base em quê? Com base no teu objetivo definido, que é vender o seu produto, vender o seu serviço. Com isso você vai traçar uma meta. Depois de traçar essa meta, você vai traçar um planejamento. Traçando um planejamento, você vai aprofundar e entender, ser um especialista nesse negócio que você está propondo como venda. Você vai entender o perfil do teu cliente, que independente de quem ele é, se é B2B, que é de empresa para empresa, ou B2C, que é de empresa para consumidor final. Você vai entender esse processo de organização para você fazer um comercial ativo, tá sempre sendo um atirador de elite, e você adquire as técnicas de tempo e dinheiro para você otimizar todo o teu processo, né? Então é isso. Diego, eu tenho mais Sim. uma dúvida aqui da Daisy Silva. Daisy. Diego, e quando a venda é para seu cliente, quando a venda para o cliente é uma venda direta,
Sim. Quando a venda direta é basicamente o... Obrigado, Deise, pela pergunta, mas a venda ela é basicamente o mesmo procedimento. A diferença é que, por exemplo, na planilha de atividade diária, em vez de você colocar as empresas, você vai colocar ali quem são os teus clientes. O processo de relacionamento é o mesmo. A grande diferença é que você já está falando com o tomador de decisão. E isso até torna até mais fácil ainda o processo. Porque, pensa, num processo B2B, você tem que fazer toda essa diferenciação de validação, de aprovação, para você chegar com peso dentro dessa corporação para não ser bloqueado. Tem todo um processo de estratégia. Diferente quando você já está falando com o consumidor final, que já é o tomador de decisão, fica tudo muito mais fácil, bem mais prático. E uma dica que eu te recomendo é quando você faz esse contato com os consumidores, explora sempre pelo lado do relacionamento, pelo lado de geração de valor e geração de informação. Porque uma vez que você faz isso, você naturalmente você se torna uma autoridade para esse cliente. E quando você se torna uma autoridade, Daisy, sinceramente, você vai acabar fechando negócio, porque ele não vê outra pessoa a não ser você, ele não percebe uma experiência única com outra pessoa, senão com você. Um grande problema de inúmeros vendedores é aquele vendedor chato, que fica toda hora te perguntando ou mandando mensagem, e aí, vamos fechar? E aí, já está pronto? Todo cliente tem o seu tempo, e o vendedor ele tem que ter essa sensibilidade de entender o tempo do cliente. E qual que é o tempo do cliente? O tempo do cliente é o tempo que ele quiser. O cliente é o rei, entendam isso. O cliente é o rei. Então é fundamental que você tenha um processo de abordagem, um processo de persuasão para induzindo o cliente de que aquilo tem muito valor para ele, entendeu? Então, na verdade, com os teus clientes você vai fazer exatamente isso. Vai gerar primeiro valor. Quando você gerou valor, aí ele paga o preço que for. Tem mais perguntas? Enquanto não. Calma as perguntas. Dá uma brincada aí enquanto a galera faz mais perguntas. Beleza, pessoal? Então, gente, esse processo de vendas, ele é bem prático, ele é bem simples, entendeu? Basta vocês seguindo um processo, tudo é um processo, entendeu? Se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar, manda a todos, aproveita a oportunidade. A gente tem aí provavelmente mais uns 20 minutos de live, então aproveita a oportunidade para poder tirar sua dúvida, para a gente poder explanar tudo que a gente sabe aqui agora e te ajudar. Bom, no meu processo comercial, gente, aproveitando até, eu vou contar até uma história para vocês. Todo o meu processo, ele nunca foi fácil. Eu sempre iniciei todo o meu processo. Opa, tem mais uma pergunta? Diego, a Lu Macieira diz o seguinte: meu mercado é de médicos. Como ter acesso a esse processo com você? Parece que ela trabalha na área de médicos, vendendo produtos para os médicos. Ah, legal. É Lu Macieira? Obrigado, Lu, pela mensagem. Então, Lu, basicamente, você que trabalha com médicos, a maioria desses médicos tem dois pontos. Tem alguns que tem secretária direta, que cuida da agenda deles, ou tem os médicos que trabalham direto, que não tem secretária. Então, o que você vai fazer? É o mesmo processo do B2B. A diferença é que na tua planilha de empresa, no caso, você vai colocar o nome desses médicos para fazer uma abordagem. Só que o processo é o mesmo, só vai mudar que você não vai colocar a empresa. Então, o relacionamento funciona da mesma forma, do mesmo jeito, o mesmo processo de persuasão. Só que, no teu caso, como ele não vai direcionar, é ele quem vai tomar a decisão, o teu e-mail, por exemplo, tem que ser extremamente persuasivo, tem que ser extremamente impactante para que você consiga ter o maior número de reuniões. Eu sei que nesse mercado de medicina,
A maioria das empresas, né, e você deve saber muito bem disso, a maioria das empresas usam kits, usam brindes, usam... Melhorou? Vai testando aí. Melhorou o som? Melhorou o som? Falha técnica, a gente tá ao vivo, né? Então, O som tá bom. melhorou o som? Então vamos lá, como eu tava respondendo a Lu, então o teu trabalho, como é direto com os médicos, esse relacionamento ele precisa ser assertivo. Você vai ganhar esses clientes com base em quê? Relacionamento. Então como que você impacta? Primeiro, com base nos benefícios do teu produto, no que teu produto pode agregar dentro do sistema que ele já utiliza e amostras, submeter o teu produto a amostras para o cara testar, gostar, usar. E isso a indústria farmacêutica, de um modo geral, ela usa muito bem. A Cássia Roberta pergunta, ela não tem o costume de manter um pós-venda com o cliente. Como ela pode fazer isso? Ô, Cássia, tudo bem? Você está perguntando sobre o pós-venda. Bom, o pós-venda, você vai fazer o seguinte. Basicamente é o que eu estava falando aqui na planilha. Quando você fechou com um cliente e ele entrou na tua aba de clientes, a cada 15 dias você vai fazer uma comunicação. A tua comunicação de pós-venda, ela tem que ser sempre informativa e tem que servir como relacionamento. Por quê? Porque toda vez que você solta um comunicado, ele vai lembrar que você existe, ele vai lembrar que você tem, talvez que ele tenha uma reposição, mesmo sem você propor tudo isso. Então utiliza a cada 15 dias, depois que ele virou um cliente, para você largar um informativo, ou às vezes para ligar direto para o teu cliente, ô fulano, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá o mercado? Como é que andam as coisas? Ah, não, hoje a gente ainda tem produto. Não, tudo bem, eu tô te ligando só para saber como você tá, entendeu? Liga só para se preocupar com o teu cliente, para mostrar interesse. E basicamente é isso.